Olha só, galera, a matéria vai ser esta daqui em diante. Veja bem, não descartem a possibilidade de eu fazer pergunta das coisas que foram dadas em aula até agora, mas a concentração da prova é a partir dessa matéria aqui. Então, tipo assim, pode ser que eu faça uma pergunta ou outra de outras coisas anteriores a essa, mas a maior parte das questões de prova vão estar concentradas daqui para frente, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar a falar aqui da matemática da rede, certo? Então, eu vou começar de um ponto bem simples e a gente vai chegar num pontozinho até meio que avançado para o dia de hoje. Como é que vai funcionar isso aqui? Olha só. Aqui eu estou dando um exemplo de um número binário, tá vendo? Esse número binário, ele está aqui em amarelo aqui, ó. Esse número binário está nessa linha aqui de número amarelo. Então o número binário é 1101, ok? E eu estou convertendo esse número binário para um número decimal, que está aqui, ó, nessa linha. Tá certo? Então, assim como quando você escreve um número qualquer, tá? Por exemplo, aqui, ó, 37. Certo? Número 37. Este número aqui, ó, o 7 está na casa da unidade e o 3 está na casa da dezena. Certo? Então, quando você escreve um número, cada algarismo desse número, ele tem um determinado valor dependendo da posição que ele está. Beleza? Então, o 7 vale 7 unidades, porque está na casa da unidade, e o 3 vale 3 dezenas, porque está na casa da dezena. Beleza? Tá tranquilo? Então, é assim que a gente trabalha com os nossos numerais. Cada número que você coloca, ele é composto por vários algarismos. E o valor de cada algarismo depende da posição que aquele número está. Quanto mais para a esquerda, mais ele vale. E aí a gente tem unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Aí vai para bilhão, trilhão e aí vai. Certo? A mesma coisa acontece com os números binários. Exatamente a mesma coisa. Só que os nossos algarismos, né, os números que a gente trabalha, a gente não precisa fazer conta para saber quanto que cada algarismo vale. Por quê? Porque a gente está na base decimal. Então, a cada algarismo que o nosso número anda para a esquerda, eu aumento um zero. Certo? Aqui, ó, vale 7. Andei para a esquerda, vale 30. Né? Então, ó, se eu fizesse um monte de uns aqui com o número decimal, o primeiro 1 vale 1. O segundo 1 vale 10. O terceiro 1 vale 100. Depois 1000. 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não é assim? Então, qualquer que seja um número que você está trabalhando, ele tem um valor posicional, e esse valor, na nossa base, que é a base decimal, a conta já está na nossa cabeça, porque a gente trabalha desde pequeno com ela. Porém, no algarismo, nos números binários, essa conta se dá
por isso aqui, ó. Então, é como se cada número aqui, olha, tivesse numa unidade qualquer, que é a unidade binária. E qual é o valor que cada algarismo desse, né, tem na composição desse número todo? Então aí eu tenho a conta que se faz é 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4, 2 a 5 e aí vai. Então, para eu saber o valor posicional de cada algarismo binário, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Beleza? Certo? Então, como é que eu vou transformar esse número binário aqui, olha, em um número decimal? O que eu vou fazer? Eu vou somar os valores de cada posição em que no binário eu encontro o algarismo 1. Então, esse número binário aqui representa a soma de 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado ao quadrado, mais, aqui ó, é 0, então esse cara aqui ó, não conto, mais 2 elevado a 0. Então ó, 2 elevado ao cubo, 8, mais 2 ao quadrado, 4, então 8 e 4, 12, mais 2 elevado a 0, que é 1. Então esse número binário aqui é equivalente ao 13 na base decimal. Tranquilo? Certo? Se fosse assim, ó, esse número aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 0. Que número que é esse? Ó, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. Ih, caramba, meu mouse está ruim. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. Você está vendo que você não precisa fazer muita conta? É só dobrar 2, 4, 8, 16? Então cada posição dobra o valor da posição anterior, certo? E aí você não precisa ficar fazendo continha de padeiro, isso já faz de cabeça. Não, mas se for 0, você pula o 0, você dobra nele, não conta e dobra de novo o próximo 1. Então olha lá, 16 e 8, o seu número da sorte, 24. Com 4, com 2, 30. Esse número é o 30. Fácil? Tá fácil isso aí? Não, calma que vai piorar. Calma. Claro que vai. Beleza, então. Então, vamos para... Por que cargas d'água eu estou mostrando isso aqui? Por causa disso aqui. Isso aqui é um... Ó, isso aqui é um endereço IP. Lembra do nosso protocolo TCP e IP? O TCP é responsável pelo transporte e o IP pelo endereço. Então, isso aqui é um endereço IP. Todo endereço IP, ele é formado por 4 octetos. Ó, um octeto, o que separa um octeto do outro é o ponto. Outro octeto. Beleza. Então, o endereço IP, ele é formado por 4 octetos. Então, cada número desse aqui corresponde a um octeto. Por que significa um octeto? Porque é um número binário com 8 bits. Então, um endereço IP, para formar um endereço IP igual esse aqui, que a gente conhece na base decimal, foram gastos 32 bits. Certo?
E aí, o que significa esses 32 bits? 8 bits para formar o primeiro número, 8 bits para formar o segundo, 8 para formar o terceiro e 8 para formar o quarto número. Ah, professor, então por que você estava ensinando a transformação? Porque no sistema operacional, você configura o IP desta forma. Porém, o computador usa o endereço IP desta forma aqui. Ah, mas é o computador que usa, problema dele. Não, você calcula endereços de rede para atender todos os seus computadores também desta forma aqui. Por isso, você tem que fazer cálculos com esta forma, porém, na hora de configurar o seu sistema operacional, você configura desta forma. Então, entendam, vocês têm que saber transformar de binário para decimal e de decimal para binário. Beleza? Aí você me fala assim, professor, como é que eu transformo o endereço decimal para binário? Olha aqui, eu não falei que esse número aqui corresponde a 30? Vamos ver se está certo? Para eu não ficar penando aqui, olha, como é que chama? Com o mouse para escrever isso para vocês, vamos olhar aqui, eu tenho o número 30 e eu quero transformar esse 30 que está na base decimal para um número binário, certo? O que eu vou fazer? 30 dividido por 2 vai dar quanto? 15. Sobra 0. Beleza. 15 dividido por 2 vai dar 7. Sobra 1. 7 dividido por 2 vai dar 3. Sobra 1. 3 dividido por 2 vai dar 1. Sobra 1. Pega agora o último resultado, do último resultado para a primeira sobra. Escreve um número de novo lá. 1, 1, 1, 1, 0. É de trás para frente. 1, 1, 1, 1, 0. É de trás para frente, no caso. Você pega do último resultado para a sobra e escreve de trás para frente. O valor que der é o número binário. Sempre vai sobrar 1 ou 0. Não é binário? Dividiu por 2. A sobra... Tipo assim, se eu dividir... Você concorda comigo? Se eu dividir qualquer número por 10, a sobra tem que ser menor que 10. Porque se a sobra fosse maior que 10, dava um valor inteiro. Dava um número inteiro e o restinho ia dar alguma coisa menor que 10. Então, se eu estou dividindo por 2, o número que sobra tem que ser menor do que 2. Então, ou é 1 ou é 0. Se eu dividir qualquer número por 3, a sobra é sempre menor que 3. Ou é 2, 1 ou 0. Se eu dividir por 5, ou é 4, 3, 2, 1 ou 0. Isso porque eu não estou utilizando casa decimal, tá? Então, tipo assim, se eu não admitisse o uso de casa decimal nos resultados, seria assim, tá certo? Se eu admitisse, eu conseguiria dividir e o resultado da divisão dava a quantidade de casa decimal necessária para fazer divisão.
ou uma dízima periódica. Tá beleza? Então, quero passar do binário para o decimal, eu vou somar o valor das posições de todos os uns do número binário. Quero passar de decimal para binário, divido por 2, divido por 2, divido por 2, quando terminar a divisão em 0 ou em 1, eu leio o último resultado para todos os restos, até o primeiro resto. Tranquilo? Bom, beleza. Você não faz um programa para fazer isso? Porque vocês vão ter que saber fazer isso na mão. Já existe programa para fazer cálculo de rede. Tem. Entendeu? Você coloca os parâmetros lá, você consegue. Mas vocês vão ter que aprender a fazer isso na mão, para vocês entenderem como é que é. Na realidade, já tem que fazer, né? Bom, vamos lá. Aí a gente continua aqui. Foram criadas 5 classes de IPs. Classes A, B, C, D e E. 5 classes de IPs que são chamadas de classes de IPs não válidas na internet. Esses números de IPs são IPs destinados a empresas e a uso doméstico. Ou seja, essas 5 classes são destinadas a qualquer uso que você queira, menos dentro da internet. Beleza? Então essas classes são chamadas de classes de IPs não válidas na internet. Porém, as classes 4 e 5 são para pesquisas científicas e inovações, uma parada assim. Tá? Então, para nós, meros mortais, sobraram 3 classes: a classe A, a classe B e a classe C. Beleza? Então, é com essas 3 classes que nós vamos trabalhar. Além disso, todo endereço IP, além dele ser formado por 4 octetos, ele carrega 2 informações nesse endereço IP, que são o endereço da sua rede e o endereço do seu host, da sua máquina dentro daquela rede. Tá beleza? Então, comparando com as outras aulas, o endereço de rede é o endereço, por exemplo, é o seu endereço todinho até chegar na rua da sua casa. Esse é o endereço de rede. O endereço de host é o número da tua casa. Beleza? Então o endereço de rede é para que um pacote consiga chegar, por exemplo, nessa rede da sala. E endereço do host é para que aquele pacote consiga achar esse computador aqui. Tá, beleza? E aí, as classes A, B e C trabalham da seguinte forma: a classe A utiliza o número que está no primeiro octeto para a rede, e os 3 números que estão nos 3 últimos octetos para endereço de host. A classe B utiliza os números dos 2 primeiros octetos para endereçar a rede e os números dos 2 últimos octetos para endereçar host. A classe C, ela é exatamente ao contrário da classe A. Ela usa os 3 primeiros octetos para a rede e só o último octeto para host. De cara, o que a gente vê?
A classe A cabe menos redes e mais hosts. A classe B, em teoria, cabe a mesma quantidade de rede e de host. E a classe C cabe mais redes e menos hosts. Beleza? Tá tranquilo? Por que que cabe mais e menos? Porque se eu uso mais números para endereçar a rede, eu consigo, teoricamente, criar mais redes diferentes. Se eu uso mais números para endereçar hosts, eu consigo ter mais hosts dentro daquela rede. Tá tranquilo? Então, continuando. E aí, cada classe tem um range de hosts. Então, quando eu uso a classe A, eu posso colocar IPs de 10.0.0.0 até 10.255, 255, 255. Que é o maior número que eu consigo fazer com 8 bits. Tá certo? 8 bits, olha só. Olha só. Se eu coloco aqui, ó, 256, tá na base decimal, certo? Deixa eu só ver aqui, exibir padrão científica, calculadora do programador, maluco, aí, ó. Tá certo? Ó, 256, se eu tirar da base decimal e colocar para binária, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9. Então, não me serve, tá vendo? Agora, se eu pegar... Cadê o clear aqui? Se eu pegar e fizer aqui, ó, 255. Tá vendo? Olha aqui, ó. Se eu fizer 255 e colocar na base binária, olha lá, ó, 8 uns, pode contar. Certo? Então, um octeto inteiro em 1 faz o número 255. Tá certo? Cada octeto eu posso fazer o menor número 0 e o maior número 255. Então, de 0 a 255, eu tenho 256 possibilidades. Por quê? Porque o 0 também entra. É de 0 a 255. Então, eu tenho 256 possibilidades. Tá, beleza? Sendo que o maior número que eu faço é 255. Por quê? Porque o 256 eu já preciso de um bit a mais. Aí não consigo fazer. Lembrando, ó, vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Somando tudo, dá... Isso aí. É. Então, veja bem, a classe A, o range é de 10.000 a 10.255. Na classe B, o range é de 172.16.00 a 172.31.255. E na classe C é de 192.68.00 a 192.68.255. Ali está como 92.68.255. Mas esse vai ser mais tarde o endereço de broadcast, porque o último IP que você pode distribuir para o cliente é o 92.68.255.254. Tá? Mas eu ainda não entrei em broadcast, a gente vai descobrir daqui a pouco. O que acontece? O cara lá da Oi te deu um IP da classe C, que foi um 92.68.1.1, certo? Por quê? Esse IP Mas é padrão hoje. porque cada casa é uma rede.
Então ele sempre coloca esse número para padronizar. Tá certo? Mas se você for no seu roteador, você pode mudar esse número para qualquer um dessas 3 máscaras. Tá? Então, dentro da própria Oi, eles utilizam um desses 3 aqui, dessas 3 máscaras. Tá? Aí eu te falo, o que é que determina em cada número desse, o que é o endereço de rede e o que é endereço de host? Quem determina é a máscara de rede. Essa máscara, ela vai dizer desse número aqui, olha, quem é rede e quem é host. Então, por hora, como a gente só está vendo classe por hora, a gente vai aprender assim, mas depois isso vai mudar. Por hora, quando um determinado octeto na máscara é todo 1, significa rede. Se o octeto é todo 0, olha lá, 8 zeros em cada número desse formam o número decimal final 0. Então, é host. Então significa assim, ó, se for 255, né? Para cada bit em 1, aquele bit é para endereçar a rede. Se o bit tiver 0, é para endereçar host. Certo? Então, essa máscara aqui, ela em binário, ela fica assim, ó. Esse binário aqui, olha. Ih, caramba. Ixi. Esse binário aqui corresponde a essa máscara aqui. Tá certo? Tranquilo? Esse de baixo aqui, olha, corresponde a essa máscara aqui, ó. O da classe B corresponde a essa máscara aqui, ó. E este binário e essa máscara da classe C corresponde a esse binário aqui, ó. Beleza? Tá tranquilo? E aí eu tenho 2 formas de representar essa máscara, 2 formas. A primeira forma é mostrar assim, ó, do jeito que eu mostrei. E a segunda forma é colocar um IP barra uma máscara. Um IP barra uma máscara. E barra uma máscara aqui também. Ó. Por quê? Essa máscara é barra 8. Significa que dos 32 bits que tem na máscara, 8 estão setados em 1. Como você sabe que é 32? Como que eu sei o quê? Que é 32. Não são 4 octetos? 4 vezes 8, 32. Certo? Aqui é barra 16. Por quê? Porque os 2 primeiros octetos estão setados em 1. E aqui é barra 24. Porque os 3 primeiros octetos estão setados em 1. Entendeu? Na máscara eu não posso preencher com uns da direita para a esquerda. Eu só posso vir preenchendo da esquerda para a direita. Então, você nunca vai encontrar uma máscara assim, ó.
não existe. Beleza? Porque a máscara só pode ser preenchida da esquerda para a direita. É nesse sentido aqui, ó. Então, nesse sentido, você começa definindo rede para depois você definir host. Beleza? Então, a máscara de rede é um outro número que tem a mesma formação do endereço IP, e essa máscara define quem é rede e quem é host. Tá tranquilo? Sim ou não? Sim. Tá, beleza. Então, veja bem. Aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente tem o endereço de rede, tá vendo? Que é 192.6800. E aqui eu tenho a máscara de rede, que como esse cara é da classe C, a máscara de rede padrão para a classe C é essa. Então, são os 3 primeiros octetos para rede e o último octeto para host. Tá, beleza? Veja bem, essa é a máscara padrão. Não significa que eu não possa usar outra máscara, que é a matéria que vocês vão aprender no próximo bimestre. Então, eu tenho aqui, olha, o IP em decimal, ó, cada octeto. Então, primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto, quarto octeto. Então, o IP em decimal, ó, 92.6800. Aqui está o IP em binário. Ó, lembra? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, ó, 64 mais 128, 192. A máscara, ela só serve para identificar o tipo de rede ou ela tem uma outra função? Então, a função da máscara é identificar qual octeto é para endereçar rede e qual octeto é para endereçar host. Então, essa é a função da máscara. Tá certo? Então, olha só. Tá vendo aqui, olha? 255, 255, 255. Ó, rede, rede, rede. O senhor falou que dá para usar outra máscara. Eu vi em algum lugar uma máscara com 252. Dá. Porque ali ele não está trabalhando com rede, ele está trabalhando com subrede. Por enquanto, o que a gente está fazendo? A gente está quebrando a máscara no octeto inteiro. Então, ou eu estou colocando o octeto inteiro todo em 1, que dá o valor 255, ou eu estou quebrando o octeto todo em 0, que dá o valor 0. Só que eu posso colocar, por exemplo, num determinado octeto, 3 1s e o resto 0. Dá um número diferente de máscara. Entendeu? Só que isso é para quando eu quero dividir em subrede. Então a gente ainda vai aprender isso. Subrede é a matéria do segundo bimestre. Bom, aqui está a máscara em binário. E aqui está o que a máscara quer dizer, né? Rede, 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 host. Tá, beleza? Isso aqui é um exercício. Esse primeiro exercício eu vou fazer com vocês. E aí, além de tudo que eu expliquei aqui, vocês vão ter que fazer exercícios desse tipo aqui, provavelmente na prova também. Então eu vou fazer a leitura do exercício e vou explicando ele para vocês, tá certo? E aí a gente vai usar o bloco de notas aqui para responder esse exercício, tá certo? Então deixa eu só ver uma paradinha aqui, ó. Vou pegar um marca-texto para eu ir selecionando o que é importante do exercício. Então vamos lá.
preciso elaborar uma rede para uma empresa que atenda aos seguintes requisitos. A empresa tem 3 setores principais. Beleza, agora sim. Tem 3 setores principais. O setor de compras, com 200 hosts. O setor de vendas, com 150 hosts. O atendimento pós-venda, com 30 hosts. Além destes setores, existe o chão de fábrica, com 251 hosts. É o local onde tem a produção do que a fábrica produz. Tá? Todos eles devem ser separados por domínio de broadcast. Lembra? Domínio de broadcast é uma divisão na rede para quando eu mando um pacote, aquele pacote fica naquela área da rede. E eu expliquei isso na aula passada. Lembra? Que eu falei dos laboratórios, que eu falei que dava lentidão na rede. Eu expliquei na aula que eu ensinei a crimpar cabos. Beleza? Bom, disponho apenas dos seguintes equipamentos: 4 access points, um roteador, um switch. Essa rede deve ser montada com a perspectiva de durar 10 anos, sendo que o crescimento esperado em hosts da empresa é de 10% ao ano. Então, cada local desse cresce 10% ao ano. Faça o desenho dessa rede, que deve ter acesso à internet e com a identificação numérica para todos os domínios de broadcast. Eu vou abrir aqui o Paint, só para vocês entenderem mais ou menos como é que a coisa vai ser. Vai ficar feio pra caramba, e se não acompanhar logo de cara, não vai entender. Tá? Então, olha só. O símbolo da internet, a gente sempre faz ele como se fosse uma nuvem. Tá, beleza? Aqui eu tenho esse símbolo aqui, ó, que deveria ser um círculo com um X. Isso é um roteador. Sempre. O símbolo, que é assim, ó, um retângulo com uma seta para um lado e uma seta para o outro lado, switch. E um retângulo com seta só para um lado pode ser um hub ou pode ser um access point. Tá, beleza? Então, olha só, o acesso à internet é feito através de um link. Esse link é um raio. Isso aqui deveria ser um raio, tá? Tipo assim, ó. Tá? Então isso aqui deveria ser um raio. Só que deu bobeira na mão e eu não consegui fazer o raio. Aí, esse roteador, geralmente, ele está ligado a um switch, e esse switch está ligado, porque o switch que faz o domínio de broadcast, ele está ligado a todas as redes. E na ponta desse switch tem ou um access point ou um hub para ligar
todos os equipamentos. Tá joia? Então, vamos pensar assim, ó. Aqui está falando que tem 3 setores, mais o chão de fábrica. Tá vendo? E 4 setores. Então, olha lá. Eu tenho um roteador. Se é roteador, ele faz rota. Rota serve para interligar uma rede na outra. Quais são as redes que estão interligando? A minha rede, a rede da minha fábrica, com a internet. Beleza? O switch faz segregação de domínio de broadcast. Então, o switch está fazendo os domínios de broadcast. Então, ó, para venda, pós-venda, chão de fábrica e compras. Tá vendo? Então, ó, venda, pós-venda, isso aqui era para ser um P, chão de fábrica e compras. Beleza? Aqui, nesses access points, ou nesses switches, ficam ligados os hosts. Então, ó, o meu setor de venda, cadê? Venda tem 30 hosts. Hoje. O setor de compras tem 200. O setor de compras 200 hosts, venda com 150 e é o pós-venda que tem 30. Então aqui, ó, vou apagar 150. O pós-venda tem 30 e o chão de fábrica, deixa eu ver, com 251. Primeira coisa, cada domínio de broadcast, para mim, é uma rede diferente. Tá certo? Dentro da minha empresa. Ok? Quantos domínios de broadcast tem aí? No caso, total 631. Não, domínios de broadcast. Tem 4? 5? Quem falou 5? Beleza. E aí? Bom, quem concorda que tem 4? Você, né? Pelo menos você que falou, você tem que concordar. Quem concorda que tem 5? Beleza. Olha só. Cada cabo que está ligado no switch faz um domínio de broadcast. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, que é o trechinho entre o broadcast e o roteador. Não, porque tem um cabo para cá. Então isso aqui é uma outra rede separada. Beleza? Oi? Com certeza vai. Não, isso é só parte para você resolver a questão toda. Peraí, não, essa não é a pergunta. Não, eu quero que vocês façam. Esse é o desenho da rede. Tem que desenhar assim? Tem. Não feio desse jeito, né? Mas você tem que desenhar. Bom, aí, olha só o que eu estou perguntando. Eu quero que seja elaborada eu quero que vocês elaborem aqui um plano de endereçamento de IPs para que essa rede consiga ficar com esse mesmo plano de endereçamento de IPs por 10 anos. 10 anos. Sabendo que essa rede cresce a uma taxa de 10% ao ano em número de hosts. Em número de hosts. Nós temos que escolher as que tem maior quantos para host. Não é isso? Não, calma. Primeiro a gente tem que saber o seguinte.
primeira coisa que eu tenho que saber, eu não posso calcular a minha rede para comportar a quantidade de hosts que existe hoje. Eu tenho que calcular a minha rede para comportar a quantidade de hosts que vai ter daqui a 10 anos. E aí, eu preciso calcular em cima do pior caso. Qual que é o pior caso? Se a minha rede cresce 10% ao ano, qual dessas redes aqui vai ter o maior número de hosts daqui a 10 anos? É a do chão de fábrica. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu quero saber quantos hosts essa rede vai ter daqui a 10 anos. Então, 251 vezes 1,1. 1,1 não é 1 inteiro e 10% desse 1 inteiro? Então eu aumentei 10%. Eu calculei o primeiro ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, 10º ano. Tá vendo? Por quê? Porque isso aqui é como se fosse juros compostos. Ela cresce 10% ao ano, mas não em relação ao valor inicial. Entendeu? Eu tinha 100, ano que vem 110, mas no outro ano eu vou crescer 10% em cima dos 110 e não dos 100 que eu tenho hoje. Então aí no terceiro ano não vai pular de 110 para 120, vai pular de 110 para 121. E no outro ano de 121 vai pular para 133 em uns quebrados. Tá certo? Bom, como eu não consigo ter 0,29 hosts, eu vou arredondar esse número para cima. Então eu vou trabalhar que essa rede tem que ter 652 hosts. Tá beleza? 652 hosts. Se for arredondado para baixo, não pode. Vai faltar um. Entendeu? Por isso que eu vou arredondar sempre para cima. Tá certo? Então, o que acontece? Em 10 anos, a minha pior rede está com 651 hosts. É a mais cheia, né? Então, eu vou colocar aqui, 651 hosts. Quantas redes eu tenho? Oi? Quê? 652. 652, isso. 652. Quantas redes eu tenho? 5 redes. Então, eu tenho que trabalhar com a criação de um plano de endereçamento de IP que eu consiga fazer com ele mínimo de 5 redes e que cada rede caiba mínimo de 652 hosts. Se couber a mais, não tem problema. Mas, se a menos, que não pode. Então, o que eu preencho no plano de endereçamento de IPs? Eu preencho essas colunas aqui, vou colocar aqui, ID da rede, ID, preencho endereço de rede, preencho qual é o IP inicial dessa rede, preencho qual é o IP final dessa rede e preencho qual é o endereço de broadcast dessa rede. Beleza? Agora eu preciso calcular, neste caso,
qual é a rede que eu posso utilizar para responder essas perguntas aqui. Lembrando que um ponto crucial para eu conseguir responder é essa tabela aqui, ó. Esses ranges aqui, ó, para classe A, B e C, tem que estar gravado na minha cabeça. E as máscaras para esse range também tem que estar gravado na minha cabeça. Olha só, todas as perguntas, tanto seja de rede ou da matéria de subrede, tá? Que vocês vão responder durante o semestre inteiro, todos eles estão baseados nessa tabela. Então, se eu me confundir ou se eu errar nessa tabela, eu vou errar a questão. Bom, veja bem, eu tenho essa tabela aqui. Bom, então confia em mim que eu vou resolver isso aqui. Bom, como é que eu sei quantos hosts e quantas redes eu consigo fazer em cada uma daquelas classes? Olha o que eu tenho que pensar. Primeira classe, ó, classe A. Ó, classe A. Ela vai de 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Classe B vai de 172.16.00 a 172.31.255.255. Classe C vai de 192.168.00 a 192.168.255.255. Tá certo? Vou só colocar o A, ou vou colocar um coisa aqui para a gente saber onde está a divisão, senão fica muito perto. Eu acho que a correta seria A. Muito bem. Então vamos testar. Como é que eu sei? Quantos hosts eu consigo colocar por rede? Veja bem, qual é a máscara da classe A? 255.0.0.0. Beleza, em binário fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Isso é da classe A. Como é que fica da classe B? 255.255.0.0 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que fica da classe C? 255, 255, 255, 0. Que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? As máscaras vão ficar assim. Vamos lá, vamos pegar na classe C. Qual é a fórmula que eu utilizo para saber quantos hosts cabe em cada uma dessas redes? A fórmula é 2 elevado a n menos 2. Quem é o n? N é o número de bits da máscara que estão setados em
0. Então são muito. Então, para a classe C, ficaríamos assim, ó, 2 elevado a 8 menos 2. Ih, caramba, peraí. Menos 2. Caramba, menos 2. Que vai ser igual a 254. 2 elevado a 8, 256. Menos 2, 254. Então, se eu usar a classe C, eu só consigo colocar 254 hosts em cada rede. Não me atende. Por quê? Daqui a 10 anos, o chão de fábrica terá 652 hosts. Não consigo. Já não é assim. Já não é assim. Vamos tentar na classe B. Só pode ser A. Vamos tentar na classe B. A classe B ficaríamos como? 2 elevado a 16. 2 elevado a 16. Menos 2. Que vai ser igual a, se eu não me engano, 4.096. Vamos fazer a conta aqui, ó. Eu vou mudar aqui para calculadora científica. Ó, 2 elevado a 16 igual... 65.536. Menos 2, 65.534. Então, ó, 65.534. Daria? Sim, daria. Vamos ver a classe A. A classe A ficaria 2 elevado a 24 menos 2, que vai caber por rede um total de 2 elevado a 24 menos 2 igual 16.777.214 hosts por rede. Em teoria, né, pelo que a gente aprendeu até agora, eu poderia responder com um IP da classe B ou um IP da classe A. Mas o mais certo seria da classe A. Depende. Aí eu vou explicar daqui a pouco. Da classe C, nesse caso, não me atende em número de hosts. Agora, vamos continuar pensando aqui. Ele falou assim para mim, ó, o mais certo, então, seria eu responder com um IP da classe A. Por quê? Porque está com mais folga. Certo? Então, se for olhar assim, pedir muito computador, vou botar A, então. Mas não é essa exatamente a justificativa que eu vou colocar. A justificativa é a seguinte: quantas redes eu tenho que fazer? 5. A gente só analisou o número de host. Então não adianta nada eu só ver número de host e não ver número de rede. Ou ver número de rede e não me importar para o número de hosts que eu tenho que colocar naquela rede. Eu tenho que analisar as duas coisas. E aí, a classe C, qual octeto que é host, que é rede? As 3. Não, qual dos octetos que endereça a rede? Não, classe A
Segundo a máscara, qual o octeto que serve para endereçar a rede? É o primeiro octeto, o segundo. Então, é o primeiro octeto. Ó, primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto, quarto octeto. Qual octeto que eu endereço rede? Primeiro. Então, qualquer número que eu mudar no primeiro octeto, eu estou falando de uma rede diferente, nova. Só que olha o range da classe A. Começa em 10 e termina em 10. Quantas redes eu consigo fazer? Uma. Tá vendo? O 10 é fixo. Eu não consigo mudar. E é ele que é o número que está me indicando rede. Então, a classe A, eu não consigo fazer 5 redes. Eu só consigo fazer uma. Por quê? Porque eu não tenho range para fazer. Certo? O número 10 aqui, ó, ele é 10 no início e é 10 no fim. Certo? Bom, então, só nos resta a classe B. Vamos ver se a classe B dá? A classe B, quais são os octetos que endereçam rede? O primeiro e o segundo. Tá vendo que o primeiro é fixo? Começa em 172 e termina em 172. O segundo octeto não é fixo. Ele começa em 16 e termina em 31. Quantas redes eu consigo fazer na classe B? Quantas redes? Muito bem, eu consigo fazer 16. 16. E que conta é essa? Ué, conta aí, ó. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Eu consigo fazer 16. Porque o 16 e o 31 entram na jogada. Então, eu consigo fazer 16 redes. Tá vendo? Então, assim, neste caso, a única classe que me atende é a classe B. Tá joia? Para achar esse estudo. Tem. Porque ou você pode chutar. E aí, como a minha pergunta eu vou estar te induzindo ao erro, você vai chutar provavelmente muito errado. Não, mas professor, você vai se acostumar. Mano, isso é muito errado. Oi? É matéria isso, mano. Professor, o segundo número da direita para a esquerda, esse zero, no caso, no caso do 192 e 168, eu pensei que ele era de rede, ele alterava a rede. Não? É sub-rede que ele altera. Não, esse aqui é rede. Ele altera a rede. Mas é na classe C. E a classe C só faz 254 hosts. A gente vai precisar de 652. É por causa disso que ele não serve. A classe C, quantas redes ela faz? 256. É de 0 a 255. Tá vendo? Ela faz 256 redes. Só que nesse caso ela não me serve porque ela não vai ter eu não vou conseguir colocar a quantidade de hosts. Eu chutei ela porque eu contei total, mas aí eu não vi que tinha a limitação de cada rede. Tipo assim, a rede tal tinha que ter 600 e poucos computadores. Eu contei total de hosts. Ah, tá. É por isso que eu chutei a C. Entendi. Mas aí você está vendo o pior caso da pior rede. Por quê? Se você atender o pior caso da pior rede, as outras você vai conseguir atender. Beleza? Então, olha só, o que ficou definido? Nós vamos utilizar esse cara aqui, ó, a classe B. E aí a gente começa, olha só. Eu vou ter que identificar cada rede. Então, eu vou fazer aqui, olha. A minha primeira rede vai ser essa daqui, ó. Venda, ó, VPV, CF, C, e aqui eu vou colocar R de roteador, tá?
para eu saber quem é cada rede. Tá vendo? No desenho, ou eu dou um número, ou eu dou uma sigla para essa rede. Tá? Para eu não ter que escrever número, eu estou colocando a sigla. Então, olha só. A primeira rede é a rede... A primeira rede, e ele dá uma mini travada. Não, é VPV. Então, esse aqui, ó, venda. Essa é a rede do pós-venda. Aí tem a rede do chão de fábrica. Aí tem a rede do roteador. E aí tem a rede do compras. Tá? Então eu tenho que fazer todas essas redes. Não. Aí, olha só. Como eu estou usando a classe B e esse 16 é o número que eu consigo variar para informar que eu estou trocando de rede, eu vou ter que fazer assim, ó. A minha primeira rede é um 721600. A minha segunda rede é um 721700. A minha terceira rede é um 721800. A minha quarta rede é um 721900. A minha quinta rede, isso aí. Beleza. Então, esse aqui é o endereço de rede. Lembra que na nossa fórmula aqui é 2 elevado a n menos 2? Por que eu perco dois endereços de rede? Porque um endereço de rede é esse aqui, olha. Que é o endereço IP, que eu digo que aquele endereço IP é o endereço da rede. Ele não está endereçando nenhum computador daquela rede, ele só está endereçando a rede. Como se fosse abrir o roteador, o gate, novo. É, mais ou menos isso. E o último endereço é o endereço de broadcast, que é o endereço da comunicação. Então, por causa disso, eu perco sempre dois endereços, o primeiro e o último. O primeiro é endereço de rede, o último é endereço de broadcast. Tá beleza? Então, o que eu faço agora? Olha só, esse endereço aqui é o endereço de rede. Então, logo, o próximo endereço é o meu IP inicial. É o primeiro IP que eu posso configurar hosts naquela rede. Então, ó, o primeiro IP é 172.16.0.1. E aí, dentro do meu range, quem que é o último IP dessa rede? 172. O que mais? 16. Não. Quem que é o último IP? Ah, 255. Então, ó, 255.25. Mentira, 4. Por quê? O último... Ih, caramba. O último é o do broadcast. Então, ó, o broadcast vai ser 172.16.255.255. Cara, daqui pra... Oi? É. Daqui pra baixo, todo mundo é igual. Ó, 172, vai cantando aí pra mim. 17, 0, 1. 172, 17, 255, 254. E agora? Tem como especificar na rede pelo nome também. Tem.
É. Puta que pariu. E a última, 72. Caraca, mano. Isso aí. Essa é a resposta. Eu ainda tenho dicas. Você tava pedindo pra botar a rede também? Estava pedindo o desenho na questão 2, mas estava pedindo o plano de endereçamento na questão 1. E aí, ainda faltou aqui a máscara de rede. Qual é a máscara? A máscara é 255 ponto... Não. 0, 0. Ah, tá, beleza. Que essa mesma máscara é porque aqui não cabe, né? Mas o plano de endereçamento de IP, ele é assim, ó. Mano, não é difícil, mas é muita chance de dar merda. Ah, pelo menos agora a gente já sabe pra que serve todos os... Tá porra nenhuma. Deixa eu só ver se a minha internet está funcionando.